outra pauta importante que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: o Ciro Nogueira teve no último domingo no programa Canal Livre da Bandeirantes. E lá, meu amigo e minha amiga, ele falou aquilo que todo brasileiro já sabe, né? Primeiro, que o Eduardo Bolsonaro não é um patriota. Segundo, que a atuação do Eduardo Bolsonaro não foi inteligente em atacar a democracia brasileira. E terceiro, meu amigo, ele atuou mais ajudando Lula, segundo o próprio Ciro Nogueira, do que ajudando a direita brasileira. Tá aí, ó. Ele também deixou claro o seguinte, que se o Tarcísio foi escolhido ali para ser o candidato da direita em 2026, ele não vai ser o pau-mandado do Bolsonaro, mas também ele não deve trair o Bolsonaro, pelo que aponta ali o próprio Ciro Nogueira. E eu vou trazer o Bolsonaro não, né? O Jair Bolsonaro, isso, o Jair Bolsonaro. E o que é que o Ciro Nogueira falou aqui na entrevista que ele deu lá ao Canal Livre? Ele falou várias coisas, tá? Entre essas coisas ele disse o seguinte, ó: Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para a eleição de 2026. O que é que o Ciro Nogueira traz aqui, Carlito? Ele diz o seguinte, né, que o Eduardo Bolsonaro escolheu a retórica errada para conseguir a taxação contra o Brasil. Ele disse que o Eduardo Bolsonaro, ao invés de dizer que a taxação que o Trump estava colocando contra o Brasil era por conta do julgamento injusto contra o pai dele e pela defesa da anistia, ele disse que, na verdade, o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, perdão, deveria ter citado que a questão da taxação não era por causa do Jair Messias Bolsonaro, mas sim por conta da situação envolvendo ali as falas do presidente Lula em relação ao BRICS, né, em relação ao dólar, né? Como vocês vão lembrar, o presidente Lula criticou o dólar como moeda principal do mundo e deixou claro, inclusive, que o Congresso precisa arranjar uma alternativa, na verdade o mundo precisa arranjar uma alternativa ao dólar. E isso gerou, evidentemente, uma revolta ali frente aos bolsonaristas, frente, inclusive, ao próprio Donald Trump, que disse ali que o que estava sendo feito era uma vergonha, que o Lula não poderia fazer essa afronta ao dólar e ao governo do Donald Trump. E eu vou ser bem honesto para vocês aqui, tá? Por mais que eu não concorde com o Ciro Nogueira, acredito que vocês sabem que eu não sou simpático ao Ciro Nogueira, acho que isso é um fato que está mais do que consumado e mais do que claro para todo mundo, mas essa estratégia do Ciro Nogueira estava correta. O meu trabalho aqui é fazer análise política também, né? Essa estratégia do Ciro Nogueira estava correta, né? Qual a estratégia, Carlito? A estratégia de deixar claro ali a informação de que a estratégia que o Eduardo Bolsonaro teve foi errada. Se eu estivesse no lugar do Eduardo Bolsonaro, eu teria feito o que o Ciro Nogueira orientou também. É algo mais inteligente. Mas aí o Ciro Nogueira traz o ponto aqui que é importante. E para nossa sorte, a extrema-direita não é inteligente, né? E o que é que o Ciro Nogueira traz aqui? Ele traz a informação de que o Eduardo Bolsonaro agiu de forma errada, tem gerado ali um prejuízo gigantesco para a direita brasileira, essas falas do Eduardo Bolsonaro, segundo o próprio Ciro Nogueira, e que ele diz, inclusive, que já se manifestou, inclusive, para interlocutores do governo Trump, que a informação que o Eduardo Bolsonaro passou é falsa. Que a informação que o Eduardo Bolsonaro tem passado é falsa, de que o pai dele está tendo um julgamento injusto, de que o pai dele que tem de passar a anistia a qualquer custo. E ele diz, inclusive, que o Lula soube, evidentemente, com alegria, se aproveitar dessas falas do Eduardo Bolsonaro e que está se aproveitando da burrice, traduzindo para um português bem claro, do Eduardo Bolsonaro. Só que ele ainda tenta fazer uma meia-culpa ali, né? Ele diz que não quer culpar o Eduardo Bolsonaro, porque ele não sabe se ele não sabe o que é que ele faria se acontecesse algo envolvendo o pai dele também, que ele entende o Eduardo Bolsonaro. E aí, em outro trecho da entrevista, ele é questionado sobre a indicação do candidato da direita para 2026. E aí ele fala que a direita, né, já tem ali dois nomes. Segundo ele mesmo já teria apontado para Jair Bolsonaro dois nomes e tem um nome preferido, né? Ele teria apontado Ratinho Júnior e Tarcísio, seriam os dois nomes, mas que o nome preferido dele é o Tarcísio. E, inclusive, ele disse que o Bolsonaro também já tem um nome preferido e que deve ser divulgado em breve. Ele disse que pediu para que o Bolsonaro divulgasse esse nome até dezembro, no máximo, mas que pode ser que só aconteça no início de 2026 ou até não aconteça por parte do Jair Bolsonaro. Lá no canal Historiador, inclusive, eu cheguei até a fazer uma análise para vocês, trazendo a informação de que o Centrão estaria disposto a abandonar o Bolsonaro. O Centrão já tinha dito ali, inclusive, que pode deixar o Bolsonaro, que pode, inclusive, escolher outro nome, que não seja o nome ali, evidentemente, do Tarcísio, ou um nome avalizado pelo Bolsonaro, pode ser um nome que somente o Centrão queira e escolha. A gente já trouxe essa informação aqui para vocês
inclusive, e eu citei lá um ponto que é bem importante também na minha análise lá nesse caso do Ciro Nogueira, que é o quê? É a questão de que o Ciro Nogueira, e aí eu tenho de concordar parcialmente com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o Ciro Nogueira já é um futuro ex-senador, isso é um fato. Ele não vence a eleição para o Senado no estado dele, no Piauí. Ele não deve ser candidato a deputado federal, porque isso é reconhecer a sua fraqueza no que diz respeito ao cenário político. Então ele não vai querer reconhecer a fraqueza dele no que diz respeito ao cenário político. Então, ele está tentando costurar a indicação do nome dele para ser vice, seja numa chapa possível do Tarcísio, seja em uma chapa possível do Ratinho Júnior. Por que, Carlito, que você está falando isso, tá? Deixa eu beber minha aguinha aqui que eu vou dizer para vocês. Para o Ciro Nogueira, se ele for candidato a vice e perder a eleição contra Lula, seja lá com Ratinho, seja lá com Tarcísio de Freitas, ele vai cair para cima. Como assim, Carlito, cair para cima? Vamos lá. Os cargos do Legislativo que a gente tem, o mais importante, em tese, é o cargo de Senador da República. E por que eu digo que é o mais importante? Porque é o cargo que lhe dá 8 anos de tranquilidade no cargo, e é um cargo que é majoritário, né? Apesar de ser proporcional, a votação é majoritária. Apesar de ser um cargo para o Legislativo, a votação é majoritária, ou seja, vence o candidato que tem mais voto. Então, quando você vê que o Ciro Nogueira não aparece bem nas pesquisas no Piauí para ser candidato ao Senado, inclusive, em alguns cenários ele chega a aparecer até ali com 20 pontos de diferença do segundo colocado escolhido pelo presidente Lula, né? A primeira opção e a segunda opção, tanto pelo presidente Lula quanto pelo Rafael Fonteles. Em alguns cenários agora, eles até apontaram aí algumas pesquisas com 5 pontos de diferença, 7 pontos de diferença, mas ele sabe que ele não vence a eleição no Senado no Piauí. E se ele for candidato, por exemplo, ao cargo de deputado federal, ele estaria reconhecendo que ele perdeu o seu cacife eleitoral no seu próprio estado e que, para não deixar de ocupar espaço no Congresso Nacional, ele estaria abrindo mão da candidatura ao Senado para ser candidato a deputado federal. Por isso que ele está tentando de todas as maneiras emplacar o nome dele para ser vice. Porque mesmo que ele perca a eleição como vice, ele perdeu uma eleição sendo vice-candidato à presidência. Ele não perdeu uma eleição tentando se reeleger ao cargo de senador da República. Carlito, mas aí ele ficaria sem cargo. Entre aspas. Por quê? Porque ele continuaria como presidente do PP, ele está comandando a futura Federação União Progressistas e ainda, como ele é ambidestro, né, ele já tentaria, na minha análise, uma aproximação maior do governo Lula para que ele não indicasse meramente cargos de ministérios no governo do presidente Lula. Ele passaria a ocupar um cargo de ministro no governo Lula. Porque lembre vocês, nesse momento, o André Fufuca, ministro do esporte, tá afastado das atividades, né? Mas é vice-presidente nacional do Progressistas. Então esse cargo poderia ser ocupado pelo Ciro Nogueira no Lula 4. Carlito, mas você não acha que isso é um absurdo, não? Bom, aqui não se trata de achar ou não achar, aqui é como a política é. E a gente pode mudar, evidentemente, a política. No meu livro novo, né, o Descomplicando a Política, inclusive você pode encontrar no site da Cotter, ou lá nos vídeos do canal Historiador, eu deixo o link disponível para você comprar. Eu falo aqui sobre realpolitik e pragmatismo político. E trago a explicação, evidentemente, que isso aqui não depende de vontade meramente do governo, de querer ou não querer, mas sim de como funciona a discussão política, infelizmente. E que nem sempre a discussão política acontece da maneira que a gente quer. Até porque, eu vou mostrar daqui a pouco em um gráfico que eu fiz aqui para vocês, hoje na Câmara dos Deputados, a gente tem 127 deputados. No Senado, a gente tem 16 senadores. O PP tem uma bancada gigantesca. Só para vocês verem aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já vou adiantar um pouquinho do conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Mas olha o tamanho da bancada do PP no Senado. Olha o tamanho da bancada do PP no Senado. Tá aqui, ó. Olha o tamanho da bancada do PP no Senado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senadores o PP tem. É uma bancada grande. O União Brasil, que é o partido, inclusive, que tá entrando nessa federação aí também, né? Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 6. Então, 7 com 6 dá 13. Você tem 13 senadores ali da tal União Regressista. Como a gente tá brincando aqui, inclusive, né? Chamando ali de União Progressista. Então, assim, tem muita coisa que muita gente às vezes não consegue entender porque não leva em consideração os números. Então, pro Ciro Nogueira ser candidato em 2026 a vice, é a única alternativa que ele tem para a derrota ser menor.
Por quê? Porque se ele não conseguir emplacar o próprio nome dele como vice na chapa do Ratinho ou na chapa do Tarcísio, lembro, o Tarcísio não vai ser candidato à presidência, tá? Eu tô trazendo aqui como um exemplo, porque eles citam os dois nomes, mas é provável que o vice seja se o Ciro Nogueira for vice, é na chapa com o Ratinho Júnior. Inclusive, tá, o PSD já tem a estratégia perfeita, segundo eles ali, para impulsionar o nome do Ratinho, sabendo que o Ratinho não vai vencer a eleição em 2026, mas trabalhar o nome do Ratinho para 2030, o Ratinho Júnior. Que é o quê? Lançar ele como cabeça de chapa, utilizar o pai dele, o Ratinho, né, o rato velho, né, o rato podre, o pai, o ratão, para fazer os programas do PSD em defesa do Ratinho, já que o rato velho é popular aqui no Nordeste. Só que eles ignoram que o rato velho é popular aqui no Nordeste, mas o Lula é muito mais popular que o rato velho, e não quer dizer que porque o rato velho é popular no Nordeste, que vão votar no filho do rato velho. É um outro erro de cálculo deles, tá? É um outro erro de cálculo que eles têm feito ali, por exemplo, tá? O Rodrigo Pacheco está cotado, né, para ser vice, ou melhor, para ser candidato a governo. Eu vou falar sobre isso, inclusive, já, Ana Paula, que a nossa próxima pauta é falando sobre os indicados ao Supremo Tribunal Federal, né? Na vaga ali do ministro Barroso, tá? Mas é que eu tô me referindo, Ana Paula, à indicação do Ciro Nogueira para ser vice, né? No cargo ali que ele quer ocupar dentro do Supremo Tribunal, dentro da política brasileira, porque ele não tem força para ser reeleito senador pelo Piauí. Se ele for candidato a vice, ou melhor, se ele for candidato a deputado federal no Piauí, ele vai fazer o que o Aécio Neves fez em Minas em 2018. Ele vai reconhecer que ele não tem força mais para disputar um cargo majoritário, porque apesar de o cargo ser no legislativo, a eleição é majoritária, né? Melhor dizendo, não cargo majoritário, eleição majoritária, que é o cargo de senador, é através de uma eleição majoritária, né? É eleito aquele que tem mais votos. Uma eleição absoluta simples, tá? Então, o Ciro Nogueira meteu ali o pau no Eduardo Bolsonaro, deixou claro que o Tarcísio não será pau-mandado do Jair Messias Bolsonaro. Só que tem um ponto aqui que ele traz que eu acho importante também, é o que ele cita o seguinte, ó, que ele não acredita na traição do Tarcísio ao Bolsonaro. Por que, Carlito, que ele não acredita? Porque, segundo ele, se o Tarcísio trair o Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa em São Paulo que aconteceu com o João Dória, tá? Só que ele deixou claro que o Tarcísio jamais vai ser desleal ao Jair Messias Bolsonaro, jamais vai atrair o Jair Messias Bolsonaro, mas também jamais será subordinado ou pau-mandado do Jair Bolsonaro. É o que diz ali o Ciro Nogueira.